Gravação. Ok? Gravando aqui. Beleza. Estamos gravando. Pessoal, boa tarde, né? Boa tarde a todos, aos alunos que estão presentes aqui de forma presencial e os alunos aí que estão remoto, né, acompanhando com a gente e os que verão esse vídeo depois. Só para informar vocês que está sendo gravado, tá? Então essa reunião está sendo gravada, posteriormente a gente vai colocar no YouTube, beleza? Então tá gravando aqui, tá gravando a minha carinha, carinha de vocês. E é isso aí. Pessoal que está pelo Meet, fique à vontade, tá? Para chamar, a hora que precisar. Juliano também chegou aí agora, boa tarde, Juliano. Então, eu estou com duas telas aqui agora para facilitar, né, a visualização aqui de vocês, para facilitar, né? Então é isso. Microfone aqui com áudio hoje, para ter um áudio melhor. Então vamos lá, né? 3 horas, vamos começar aqui. Pessoal, então ontem, né, a gente viu essa parte de fundamentos. Boa tarde, Leonete. Fundamentos e aspectos práticos, tá? Então foi uma aula que a gente teve uma introdução, né, do que é eficiência energética, o porquê desse curso, o que a gente veria nesse curso, né? Então hoje a gente já vai para a aula 2. A ideia hoje é ver essa aula 2, uso finais de ações de eficiência energética. Boa tarde, Amanda. E sistemas de climatização e ventilação, tá? Então a gente vai dar uma acelerada aí para conseguir ver esses dois temas hoje, beleza? Para a semana que vem a gente está mais tranquilo, tentar às vezes fazer alguma prática, alguma coisa assim nesse sentido. Show? Bom, eu gostaria de começar mostrando aqui para vocês esse fluxo, né? Esse fluxo aqui de energético brasileiro, né? E aqui ele está mostrando, pessoal, todas as formas de energia, né? Então, não só elétrica, né? Então, quando a gente fala de energia, de eficiência energética, como eu falei ontem, a gente tende a falar de eficiência energética em eletricidade, que é o nosso foco, mas também a gente tem que trabalhar a eficiência energética em outras formas de energia que não seja só a eletricidade, beleza? Bom, o que acontece? Olha só esse gráfico aqui. Aqui, do lado de cá, é o que? A geração, né? De onde que vem a energia. E do lado de cá, o que vocês entendem por esse lado de cá? Aí, pessoal? Aqui. Isso, aqui é a parte de consumo, né? Aqui a gente vai ter o consumo. Então, aqui a gente tem as formas de energia e aqui as formas de consumo, beleza? Lado esquerdo, né, energia, lado direito, consumo, né? Para quem está acompanhando aí pelo slide. Pessoal, então olha só, aqui a gente tem petróleo e derivados, gás natural, carvão mineral e coque, urânio e outras não renováveis. Pessoal, vamos aqui, ó, vamos focar. Aqui, essa primeira parcela são o que? Não renováveis, tá? Não renováveis. E aqui embaixo, renováveis. O que a gente tem de renováveis aqui? Derivados da cana, hidráulica. Ontem lembra que a gente falou que a hidráulica é renovável? É uma fonte de energia renovável. Lenha e carvão vegetal, outros renováveis, tá? Então, olha o seguinte. Ué, professor, mas carvão vegetal é renovável? Vocês acham que sim ou que não? Sim, né? Tá aqui, né, na renovável, né? Mas boa, bem observado. Ó, carvão mineral não, carvão vegetal sim. Ah, mas como que o carvão vegetal pode ser uma fonte renovável? Bilhões de anos, né? Boa, boa. É pela questão do reflorestamento. Boa, Daniel. Isso aqui matou a charada. Por que carvão vegetal é renovável? Porque você corta uma árvore, mas você planta outra, entendeu? Então, tipo assim, normalmente essas empresas que produzem esse carvão vegetal, elas já têm uma legislação
E ela já tem, ó, geralmente eucalipto, né? Na maioria das vezes. Tem uma lavoura de eucalipto, poda aquela e já planta outra. E assim vai fazendo esse rodízio para sempre ter, né, eucalipto também. E se for alguma área de desmate, você tem que replantar em alguma outra área, né? Então ela se torna renovável, beleza? Porque às vezes a gente tem muito aquela questão, ah, porque tem queima, se tem queima não é renovável, mas aqui no caso carvão vegetal e a lenha seria sim. E a eólica é solar. Então aqui tem a porcentagem de cada uma, a oferta energética, tem um pouco aqui de perdas, e a gente vai focar aqui, ó, do lado de cá, na no uso. Olha só, a porcentagem de indústria, transporte, residencial, setor energético, perdas na transformação, agropecuário, comercial e público, né? Então esse aqui é um balanço de 2020. A gente vê que a maior fatia aqui está em indústria e transporte, né? E aqui esse segundo gráfico, o que é a diferença dele? Esse segundo gráfico, pessoal, ele já está mostrando o fluxo energético brasileiro agora só de eletricidade. Antes eu tinha de tudo, né? Petróleo, né? Tudo mais. Agora é só eletricidade, ó. Então, a grande parte hidráulica, né? Igual a gente está vendo aqui, né? A maioria aqui é hidráulica, né? Vou ver um detalhe aqui. Grande parte aqui é hidráulica, certo? E aí, peraí, parece que tem um mouse aqui que estava bem no rumo da câmera dele, né? A grande parte aqui hidráulica, a gente tem eólica, bagaço de cana, isso aqui é lixívia, né? Deixa eu só ver se é isso mesmo, porque tá meio ruim ali, mas é lixívia. E quem sabe o que é lixívia? Quem arrisca dizer aí, ó, deixa eu dar só um zoom aqui para melhorar para vocês aí um pouco, né? Quem está aí também online, né? Lixívia, isso mesmo, aqui ó. Ó, hidráulica, eólica, bagaço de cana, lixívia, solar, biodiesel, lenha, outras renováveis e gás natural. Aí o gás natural já está entrando na parcela de não renováveis. Aqui é as renováveis, né? Mas vamos falar das renováveis. O que seria lixívia, pessoal? Aquelas assim, um ponto para quem descobrir. Boa, Wilson, boa. O cara é... A lixívia, pessoal, ela também é conhecida como licor negro, né? O que é isso? No processo de fabricação, nas fábricas de papel e celulose, ali no processo que a árvore passa, ela solta um óleo, né? Solta um óleo ali, um resíduo, né? Que esse seria esse licor negro, que seria essa lixívia. E aí, a empresa de celulose ali, ela faz uma o quê? Uma cogeração de energia através desse resíduo, né? Interessante, né? Então, ela mesma produz energia ali para o próprio processo. Então, é a lixívia, é uma curiosidade aí. E aqui não renováveis, o que a gente tem? Ó, carvão de vapor, urânio contido, óleo combustível, óleo diesel, outras não renováveis, gás de coqueria e outras secundárias, tá? Coqueria. O que é coqueria, pessoal? O que vocês acham que é? Vocês saberiam dizer o que é coqueria? Coque? É, ele vem do coque, né? O coque, ele é um subproduto, igual a lixívia, ela é um subproduto aqui do produto das árvores ali, do papel e celulose, ele é um subproduto do carvão mineral. Então, ali no processo, né, do carvão mineral, se você aquecer ele a temperaturas altíssimas, você tem o coque. O coque ele é muito utilizado em indústria metalúrgica, né, nessa parte de produção de aço, onde você tem que fundir o ferro ali para gerar o aço, né? Então, Belo Horizonte lá, o Geraldinho deve que vai saber disso daí. Lá em Belo Horizonte, lá tem muita empresa, né? Gerdau, que tem esse processo aí de coqueria, né? Então, ele entra aqui junto dos não renováveis. Bom, e só para vocês observarem,
olha a parcela que a gente tem aqui no consumo, né? Da indústria, residencial, comercial, né? Então, quando eu pego aqui indústria, residencial, comercial, equivale a 80% desse consumo. E nos outros 20% está aqui, público, agropecuário, setor energético e transporte. Onde o residencial, comercial e público, que são prédios públicos, equivale a 51%. Então, isso aqui é só para mostrar também a importância do eficiência energética em edificações, né? Que vai atuar aqui, ó, residencial, comercial e público. Beleza? Aqui mais um gráfico, a evolução da participação energética das fontes na demanda residencial e de energia. Aqui não são só fontes elétricas, são fontes no geral. A eletricidade é o de azul, o GLP, que é o gás natural, que a gente falou ontem, né? O GLP, a sigla GLP seria gás liquefeito de petróleo, certo? Lenha e outros, né? Então, a gente nota que de 2005 para 2021, né, teve um aumento aonde? Em qual área aqui, né? Consumo de eletricidade. E aqui praticamente meio que manteve o GLP, uma diminuídazinha aqui no final, né? Quando a gente fala de residência, muito gás de cozinha que é utilizado, mas também você tem veículos a gás. Lá no Rio é muito comum, né? Dessa onda de veículos elétricos, lá no estado do Rio era muito comum um veículo a gás. O cara comprava, ele não sai de fábrica assim, né? Uma adaptação. O cara comprava um carro ali, né? A gasolina, flex, né? Etanol, e pedia para converter para gás. Lá para eles compensava, né? Botava o cilindro de gás ali no porta-mala. Então, quando você está no estado do Rio, às vezes você chega em alguns postos de gasolina, você vê uma bomba diferente, ela não tem aquela mangueira com aquela aplicador normal ali da gasolina, aquele gatilho é diferente, é para gás, né? Então a gente vê que teve uma diminuição. Hã? Carro ao GNV, você fala isso. Já não é um tipo de gás, né? É um tipo de gás, né? Então aqui esse GLP ele está pegando mais o gás liquefeito de petróleo mesmo, né? Bom, e aqui a lenha também a gente vê que dá uma diminuição, né? De 2005 para cá, né? Então, essa utilização aqui dentro de elétrica. Beleza? Então aqui pegando tudo. Agora, o próximo gráfico ele mostra só a evolução da participação de energia de fontes na demanda residencial de energia. No caso, para onde que vai essa energia? Próximo gráfico que vai mostrar só o elétrico, tá? Esse aqui está mostrando essa produção aqui, nessas fontes, para onde que ela está indo? Quais os itens que consomem mais? No caso aqui, o que está consumindo mais aqui é a cocção de alimentos, que é essa azul escura aqui, né? Vai consumir muito a parte aqui de gás, né? Conservação de alimentos, que aí já entra a parte de geladeira, freezer, aquecimento de água, né? O aquecimento de água aqui também pega uma parcela grande, né? Depois outros equipamentos elétricos, entretenimento, comunicação, iluminação e lavanderia. E você vê que no gráfico aqui também, né? Essa cocção de alimentos aqui diminuiu para caramba, né? De 62 para 47. Isso aqui mostra o quê? Também essa questão da evolução do fogão elétrico, né? Utilização hoje em dia tem muito fogão elétrico, né? Que você não utiliza mais gás de indução. Isso, você não utiliza mais o gás, né? E aqui esse gráfico, ó, ele já está mostrando a energia elétrica, o uso final. Bom, deixa eu voltar um pouquinho aqui e fazer uma pergunta para vocês. Qual o eletrodoméstico que vocês acham que consome mais numa residência ao longo do mês? O eletrodoméstico que tem o maior consumo, é o responsável pelo maior consumo ao longo do mês. Geladeira. Responder aqui, ó. Geladeira. Juliana. Não sei se ele olhou lá no slide ou se ele sabia, né?
Chuveiro, sim. Só que o que que acontece? Exatamente. O chuveiro, pessoal, todo mundo tende a falar que é o chuveiro, o ar-condicionado, porque o chuveiro é um mais potente. Só que ele fica pouco tempo ligado. Você pegar assim, vamos falar assim, quatro pessoas numa casa, cada uma 10 minutos, é 40 minutos por dia. A geladeira é 24 horas por dia, 365 por semana. Se você parar para pensar, a geladeira é o único eletrodoméstico que você nunca desliga. Os outros tudo você desliga ele. A geladeira você nunca desliga. Então aqui, ó, se a gente vê aqui, a geladeira ela é responsável por 29, 26, 25%, certo? Então aqui mostra a importância do que, pessoal? A importância da gente ter uma geladeira eficiente. Então quando você vai comprar geladeira, você procura uma selo A, porque ela fica ligada, né? É, caramba. Voltou para 300. Pessoal que está no Meet aí conseguiu escutar o que o Daniel comentou ou não? Não. Não, né? Não, ele deu um exemplo de um primo dele que comprou para oficina, né? Uma geladeira antiga. E antes a conta era R$ 300, pulou para 500, né? E aí ele fez o teste, deixou a geladeira desligada, a conta voltou para R$ 300, né? Mas é algo que a gente não vê, que a gente imagina assim, não. Ah, o chuveiro elétrico tem uma parcela grande? Tem pra caramba. Porque aqui, ó, vamos pegar aqui só o ano de 2021. O chuveiro tem 14%. Pelo pouco tempo que ele fica ligado, né? Mas é como a potência dele é muito alta, então ele tem uma porcentagem grande. Mas a geladeira ainda é maior, pela questão do tempo mesmo de uso, que a gente viu ontem que consumo é potência vezes tempo, né? Não é só potência, né? Beleza? Então, ó, a gente tem a geladeira, depois o condicionador de ar, que é o ar-condicionado, né, que já não fica o tempo todo ligado, mas também é potente, né? O chuveiro, freezer, né, a questão do freezer aqui que acompanha, e depois vem ventilação, circulação de ar, ventilador, circulação de ar, televisão, lâmpadas e máquinas de lavar. E olha só, o tanto que é interessante, você vê que de 2005 para 2021 a geladeira diminuiu. Então, olha aqui, pessoal. Quer dizer que em 2021 a gente está usando mais geladeira que 2005? Sim ou não, né? Então, por que que diminuiu aqui? Eficiência. Então, a questão de ter geladeiras mais eficientes, certo? Então, você vê aqui que o condicionador de ar. Ah, mas o condicionador de ar aumentou. Ué, mas então a gente está usando, já não está usando ar-condicionados, condicionador de ar mais eficiente, não? Sim ou não? Isso. Não é um fator isolado, a gente não pode olhar só para uma condição. Beleza. Aqui eu tenho mais ar-condicionado, com certeza. Só que eles estão mais eficientes. Mas o porquê que aumentou? Pelo aquecimento global. Você pega hoje o clima 2021 e você lembrar lá de 2005, era bem. Hoje está mais quente, né? Hoje os dias são mais quentes, né? Não era tão popularizado, né? Bota lá, 2005 era 20 anos atrás. Aí. Quantos anos vocês tinham? Vocês tinham 10 anos? Menos, né? 3 anos? Pouquíssimas pessoas. Hoje em dia popularizou, né? Então hoje em dia é bem comum. Até escola. Eu lembro na minha época de escola, não tinha ar-condicionado, era só ventilador. Né? Hoje em dia você vai nas escolas, você consegue ter aí um aparelho de ar-condicionado, né? Hoje, lá no IBA já chegou ar-condicionado, Juliano? Deve tá para chegar, né? É, ou ainda é ventilador? É. Coca-Cola deve ter chegado em IBA, né? É. Ó, É, falando. mas essas escolas aí com ar-condicionado tá chique demais.
aqui a gente tá aqui no arzinho aqui, né, pelejando. Mas falar do nosso colega aí de Cuiabá, né? O Cuiabá aqui, que aí o pessoal costuma chamar de Cuiabrasa, né? É o Leandro mesmo, Batista, que falou que era de Cuiabá aqui pra gente. Acho que foi no início aqui, né? Então, tem um aluno aqui de Cuiabá. Lá em Cuiabá o pessoal costuma falar que é Cuiabrasa. Imagina como é que é lá então, né? É. Hã? Tem mesmo, né? Bom, beleza, pessoal. Aqui outro gráfico aqui interessante. Aqui em cima, ó, a unidades por domicílio de eletrodomésticos e aqui a potência. Veja só, aqui fez uma comparação de 2005 com 2021. 2005 azul, 2021 é o amarelo, aqui laranja. A gente vê que o número de televisores, o que aconteceu? Diminuiu, né? Aqui, ó. Aí, em 2005 tinha mais televisores do que agora. É por quê? Popularização do celular, né? Hoje em dia o pessoal, às vezes, tendo um celular ali, um notebook, um tablet, já não usa tanta televisão. Né? Circulador de ar, ventilador, né? Já aumentou devido ao que? Aquecimento global. Geladeira manteve, né? Aumentou um pouquinho, mas meio que manteve, porque realmente geladeira é um item aí que não tem como, né? Toda casa tem. Hoje você tem uma casa, você tem que ter uma geladeira, né? Às vezes você não tem televisão, não tem aparelho de som, não tem computador, mas uma geladeira você tem que ter, um eletrodoméstico que é meio que imprescindível, né? Máquina de lavar aumentou também, chuveiro elétrico aqui diminuiu, mas por que diminuiu essa questão do chuveiro elétrico? Não, mas aqui é em número, aqui é em unidade, não está falando de potência. É, mais quente não precisa ter chuveiro, né? Não, aqui é por causa do aquecedor. Então, você usa muito hoje o aquecedor, o chuveiro aquecido, né? Utilizando aquele aquecedor solar. Então, meio que foi uma popularização do aquecedor solar. Freezer diminuiu um pouco, né? Freezer também não é tão comum. Eu não sei te Não, falar. freezer ainda é bem comum, agora tá tendo vários tipos de freezer nos mercados, né? Que é? Principalmente aquelas ilhas, né? Agora os mercados estão diversificando os tipos de freezer, né? Que é, Estão Juliano? colocando os mercados estão diversificando os tipos de freezer. Sim, né? Sim. E tem esse, Você tem tá esse, colocando muito aquelas ilhas, né? sim, com certeza. Mas o que eu vejo hoje, eu não sei se vocês já repararam isso, é uma coisa minha. Antigamente, quando você ia na casa de alguém, às vezes alguém que tinha um pouquinho mais de condição, sempre tinha uma geladeira do lado de um freezer, uma geladeira do lado do freezer. Hoje não é comum, né? Hoje, às vezes, você tem só uma geladeira que faz a mesma função e as pessoas preferem ir no supermercado mais vezes do que ter um freezer lá e congelar ali por muito tempo o alimento, né? Até para comer um alimento mais fresco. Hoje em dia tem muita cervejeira. A cervejeira aumentou, né? Isso aí não era tão comum não, né? Bem observado. Mas eu acho que a questão do freezer é um pouco isso, né? Antigamente você sempre tinha um freezer e uma geladeira, um do lado do outro ali. Aí também, pela questão de a energia também acaba ficando um pouquinho mais cara, o pessoal vai eliminando o que dá. Vamos eliminar o freezer, vai mais vezes no supermercado, deixa menos carne congelada, né? A não ser assim, é muito comum às vezes em fazenda, né? O pessoal gosta de ir lá matar uma vaca, matar um porco e bota a carne lá, enche o freezer e conserva por um tempo, né? Mas eu acho que no geral assim diminuiu por essa questão. E aqui fala da potência do equipamento, né? A gente vê aqui que 2021 para 2025, ó, se a gente pega a televisão, não mudou muita coisa, né? O ventilador também não, geladeira, né? Ficaram mais potentes aqui um pouco, mas o que destona mesmo aqui é os condicionadores de ar, né?
Então aumentou bastante a potência aqui em questão de condicionador de ar, né? Do ar-condicionado, né? Ar-condicionados cada vez mais potentes, tá? Beleza? Bom, então vamos passar aqui para frente. Próximo slide. Espera aí. Aí. Aqui mostra o perfil do consumo energético nos edifícios comerciais e públicos, né? Então, o que a gente tem ali de gás GLP, gás liquefeito de petróleo, né? O gás natural, eletricidade, outros e óleo combustível, né? A grande parcela é de eletricidade, né? Então, se a gente pegar esse perfil comercial e público, a grande parcela aqui realmente vai ser de eletricidade, né? Perfil do consumo energético nos edifícios comerciais e públicos, né? Falando um pouquinho aqui de áreas, né? Então a maior parcela que a gente tem nessa atacado e comércio varejista, ó. Depois tem uma parcelinha de educação, aqui que a gente vê um pouquinho maior é a verde, seria hotéis e restaurantes, né? E também a iluminação pública tem uma porcentagem grande, né? 10% aqui, ó. E meio que manteve aqui, né? Um ano para outro. Não mudou muita coisa, né? Mas é algo, pessoal, iluminação pública, ela consome muita energia. Pensa para você ver quantas cidades, quantos municípios que existem no Brasil. A pergunta aí do milhão aí, né? Uma pergunta interessante, né? Quantos municípios, né? Depois vocês pesquisam aí e me fala. Hã? Não, município. Tem que ter prefeitura, como você diz. Tem que ter prefeito. Eu acho que, cara, é coisa demais. Nem arrisca chutar. 5.565. Aí, ó, o Geraldinho já pesquisou lá, 5.000 municípios, né? Cara, todas essas cidades, pensa para você ver, a iluminação pública que tem, fica ligado a noite toda. Toda noite. Aqui, ó, pensa Patrocínio, toda noite a cidade inteira está ligada. E tem que ser, por questão de quê? Segurança. Tem como você pegar e falar assim, aquela rua lá eu vou pôr um sensor, que a hora que passar alguém vai acender, a hora que não passar alguém vai desligar? Não pode, né? Tem casas ali, tem gente passando. Então a gente tem mais de 5.000 municípios aí. E aí, sempre ligado, todo ligado, tendo gente ou não tendo. Então por isso que ela tem essa parcela grande. Então é uma área que, que tem que ser abordada a questão de eficiência pública. E ela está sendo, né? Tipo assim, quem aí já teve a rua que trocou as luminárias por LED aqui? A rua da casa de vocês já trocou aquelas lâmpadas antigas, né? Que era nos postes? Trocou, né? Lá em Araxá trocou acho que 100% praticamente também. Aqui em Patrocínio muitos lugares trocaram também, né? Mas às vezes você encontra. Então, assim, é algo que você pode atacar nessa questão da eficiência energética, né? Iluminação pública, né? Trocar essas lâmpadas halógenas, a lâmpadas de vapor de mercúrio, por lâmpadas de LED, né? Bom, aqui está trazendo que, segundo a Procel, os sistemas de iluminação são responsáveis, em média, por 45% do consumo de energia elétrica nas residências e 70% no setor comercial e serviço público, né? Então você vê que é muita coisa, né? Ó, muita coisa. A questão de iluminação, né? Então é algo, quando a gente fala de eficiência energética em edificações, pessoal, é um ponto que a gente tem que atacar, é a questão de iluminação, um dos principais pontos. É um dos principais pontos e também que é mais fácil, né? Mais fácil de você, mais acessível, né? Imagina falar assim, aqui pensando no IFTM, vou trocar todas as lâmpadas. Mais fácil, às vezes, do que você falar, vou trocar todos os ar-condicionados. Né? Vou chegar numa indústria, vou trocar todas as lâmpadas. Não, eu vou trocar todos os motores. Vou trocar todos os geradores, né? Então a lâmpada é mais fácil, mais acessível, teoricamente. Você vai precisar de um investimento menor e vai te dar um retorno rápido, porque ela é responsável por uma porcentagem grande, né, desse consumo de energia elétrica. Beleza?
Bom, aqui eu vou passar rapidinho, tá? Que é alguns conceitos de luz, só porque a gente está falando de iluminação. Então aqui fala de propagação de luz, né? A gente sabe aqui que tem a questão da reflexão, é quando a luz bate em uma superfície e reflete, absorção, né? Dependendo aqui do material, essa absorção aqui, ela da cor, ela se absorve mais, for uma cor mais escura absorve mais, for uma cor mais clara ela reflete melhor, né? Então aqui está falando de reflexão, refração e absorção. Isso aqui é bem tranquilo. Aqui falando um pouquinho de luz, de propagação de luz, o que é fluxo luminoso, intensidade luminosa e luminância. Também quem já teve a disciplina aí de instalações elétricas industriais, a gente viu, né, sobre a lei de lumens, né? E então tá bem tranquilo, né? Mas aqui só passando rapidamente, o fluxo luminoso é definido com a quantidade de luz emitida, que ela é medida em lumens. A intensidade luminosa ela já é medida em candela, é definida como a potência de radiação luminosa. E a iluminância, né, ela é medida em lux, né? Quer dizer, o fluxo luminoso aqui ele é medido em lux, né? Não, lumens, fluxo luminoso em lumens e a iluminância em lux, né? Que é o fluxo luminoso incidido por uma unidade de área iluminada de uma superfície A, né? A unidade de medida é lumens por metro quadrado, que a gente chama de lux, tá? Bom, a luz também, pessoal, ela tem uma temperatura, né? Beleza? Wilson, Daniel, vocês já viram falar, né, que a luz tem uma temperatura, né? Os arquitetos gostam aí, né, Wilson, de usar bem a questão aí da temperatura de cores para cada tipo de ambiente, né? Pode falar. Amarela, né? O Daniel está comentando aqui que a cor, né, dependendo da cor, você consegue um iluminamento melhor ou pior, né? E também tem essa questão de conforto, né? Geralmente luz branca você usa em ambientes como sala de aula, hospitais, biblioteca. As luzes mais para o lado da amarelada você já usa no quarto, na cozinha, no restaurante, né? A, ver, a vermelha, a vermelha tem a sua utilização também, né? Isso aí. Bom, aqui, pessoal, tem um índice de reprodução de cores. Ele chama IRC, né? Então, ele vai mostrar, aqui a gente teria a mesma figura, ó, a mesma figura aqui de um pedaço de carne aqui, ainda bem que todo mundo já almoçou, né? Então, com IRC alto, com IRC baixo, né? Então, ele mostra aqui, ele indica o grau de fidelidade com que as cores são reproduzidas quando um objeto é iluminado por uma determinada fonte de luz, certo? Falando aqui dos principais tipos de lâmpadas, tá? Olha, lâmpadas para edificações. Aqui, se a gente pegar a cidade da Amanda, tá aqui ainda, né? Usando o quê? Lâmpada incandescente, lâmpada halógena, né? Lâmpadas aqui de... tá ali, tá ruim para ler. Dá um zoom aqui. Halógena com... de baixa tensão, né? A gente tem aqui a halógena. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar. Halógenas de baixa tensão, né? Incandescentes e halógenas de baixa tensão. Então, essas aqui seriam lâmpadas por irradiação térmica. Quando a gente fala de irradiação térmica, pessoal, o que a gente está querendo dizer? Que é calor. Brilho que ela vai, a luz que ela vai emitir, ela é proveniente do calor, né? Então, alguns exemplos aqui. Depois a gente veio para as lâmpadas de descarga, de baixa pressão e de alta pressão, onde aqui de baixa pressão a gente tem, ó, fluorescentes tubulares, deixa eu ler aqui que está mais fácil, fluorescentes tubulares, fluorescentes compactas, lâmpadas de sódio de baixa pressão, né?
seriam esses modelos aqui, ó, de lâmpadas, né, de baixa pressão. E de alta pressão? Alta pressão aqui a gente teria lâmpadas de vapor de mercúrio, que alguém comentou aí, lâmpada de vapor metálico, lâmpadas de vapor de sódio e de alta pressão. Era muito comum a gente ver esse tipo de lâmpada aqui, por exemplo, em estádios, ginásios, né, quadra. É bem comum utilizar essas lâmpadas de alta pressão. E hoje em dia, está muito comum aqui as lâmpadas semicondutoras, né? Ou seja, as lâmpadas de LED, né? Então a gente vai ver aqui alguma comparação, só para mostrar os principais tipos de lâmpadas. E a gente vai mostrar aqui para vocês uma comparação, questão de eficiência. Olha só, questão de eficiência dessas lâmpadas aí que tem, né? O que é eficiência luminosa? A eficiência luminosa de uma fonte é a relação entre o fluxo luminoso emitido Lm e a energia elétrica consumida em watts. Quanto maior a eficiência luminosa, o lumens por watts de uma lâmpada, menor seu consumo de energia. Ou seja, resumindo, é a lâmpada precisar de menos watts para iluminar mais, para gerar mais lumens, né? A eficiência não é lumens por watts. Então, quanto menos watts aqui eu precisar, né? E para ter uma iluminância melhor, ela é mais eficiente. Então aqui, se a gente comparar, fala assim, eu preciso de uma iluminação de 450 lumens. Tá, então eu posso usar aqui uma lâmpada incandescente de 40 watts, uma lâmpada fluorescente de 9 a 13 watts, ou uma lâmpada de LED de 4 a 8 watts. Então veja que para eu ter os mesmos 550 lumens, se fosse incandescente, ela teria que ter 40 watts. De LED, 4 a 8 watts ali ela me atende. Então, ela é o quê? Ela é mais eficiente. Ela está me dando o mesmo iluminamento aqui, o mesmo fluxo luminoso, com uma potência menor. Ou seja, está consumindo menos energia. Então, aqui tem um exemplo para 450, 800, 1100, 1600. Ó. A de 1600, para 1600 lumens, eu precisaria da lâmpada incandescente de 100, e hoje eu consigo resolver aqui com uma lâmpada de 16 a 20 de LED. Então, do lado de cá está maior eficiente, de cá menor eficiente. Né? E aqui mostra a questão da vida útil dessas lâmpadas. Né? Ó. Vamos lá. Vida útil. Veja que da incandescente para de LED. Uma vida útil aí, média de uma lâmpada incandescente é 1.200 horas. Enquanto a fluorescente eu já tenho 8.000 horas e a de LED 50.000 horas. Olha que diferença, né? Então aqui eu tenho uma eficiência energética de 3,5, 62 e 81. E aqui alguns modelos. Né? Apesar que assim, né? Essas lâmpadas de LED, questão da vida útil, ela promete muito, mas entrega pouco, né? Quando ela surgiu, é muito difícil uma lâmpada suportar isso aqui, 50.000 horas, tá? Depois vocês convertem essas 50.000 horas para dias aí, para ver quanto tempo que dá, né? Para anos, faz uma conversão, né? Mas assim, normalmente ela não pega isso aqui tudo. 2.083 dias, se você converter para anos aí, vai dar uns 4. Então ela não pega tudo isso aqui, né? Depende da lâmpada. Mas o que é o problema hoje em dia? É porque são lâmpadas que às vezes elas não são de fábricas confiáveis. Muita coisa importada de fora, muito produto da China. Então acaba que você não usa ali, para você ter você conseguir um preço baixo, você usa componentes ali que não têm qualidade, e aí acontece isso, né? É meio comum, né? Aí a lâmpada ela queima rápido. Aqui também é uma outra tabela, só comparando aqui as lâmpadas, tá? Né? Uma tabela mais completa, depois vocês vê com calma. Bom, pessoal, aí a gente vai falar agora de luminárias, ó, luminárias, né? Uma coisa é a lâmpada, outra é a luminária, né? A luminária é onde que vai a lâmpada. É fundamental ter conhecimento de que as luminárias devem garantir uma distribuição adequada da luz emitida,
visando o máximo aproveitamento do plano de trabalho, além de fixar e proteger a lâmpada, né? Então, é importante destacar que quanto maior a eficiência da luminária, menor será a quantidade de lâmpadas necessárias, né, para obter a iluminação desejada, tornando o sistema dotado mais econômico em termos operacionais. Então, a luminária ela também tem que ser eficiente, ela tem que ser projetada para refletir o fluxo luminoso da lâmpada, né? Aqui alguns exemplos aqui de luminária. Isso aqui a gente já viu, né? Eu mostrei já essas tabelas para vocês quando a gente viu o método de lumens, né? Então, aqui as dimensões, o diagrama polar, o diagrama zonal, que mostra aqui a eficiência dela, né? Bom, então a gente tem que saber interpretar esses tipos aqui saber analisar e interpretar esses tipos de curvas, tá? Aqui é aquela tabela de fator de utilização, que a gente também aprendeu no método de lumens, que você calcula o índice K pelas medidas do recinto e pela reflexão das paredes, do teto e do piso, né? Você pega aqui, ó, em cima aqui, esse número 80 aqui, 70, 50, é a reflexão da parede, embaixo do teto e aqui do piso. Você vai cruzar esses dados, tendo o valor de um índice K, você utiliza aqui o fator de utilização, né? Que também é utilizado. E o fator de depreciação, né? Que a gente fala aí, fator de depreciação ou manutenção, né? É a diminuição progressiva da iluminação do sistema de iluminação devido ao acúmulo de poeira nas lâmpadas luminárias, e ao decréscimo de fluxo luminoso. Então, a indústria é muito comum, por exemplo, ainda mais indústria de mineração, você ter uma depreciação rápida por causa do acúmulo de poeira, né? O processo ali, você trata o mineral, ele libera muita poeira, né? Certo? Bom, aqui ele só está falando que para definir a quantidade adequada de iluminação é necessário utilizar alguns métodos, né? Atualmente existem softwares como o Dialux, né? Então vamos mostrar. E também você tem que seguir normas específicas como essa 8995, né, que é uma evolução aí, já a norma de iluminação atualizada, né, que a gente saiu da 5413 para essa aqui, 8995, certo? Aqui é aquele aspecto, deixa eu ver aqui, uma imagem do Dialux, algum lugar aqui que eu acho que mostra o Dialux. Tá. Mas vamos falar do Dialux aqui, ó. O Dialux, ele é um software tipo o Softlux. A gente trabalhou muito aqui com o Softlux, né? O Dialux, ele é mais completo, né? Teve até algumas turmas que eu pedi para usar o Softlux, o Dialux também, mas ele é mais completo. Então você joga todas as informações do recinto, né? O tipo de lâmpada, fator de manutenção, depreciação, tudo mais, índice de reflexão, e ele já projeta para você como que vai ser a distribuição, qual a quantidade de lâmpadas em cima daquela lâmpada que você escolheu, né? Então ele é muito bom esse software aqui, ó. E ele mostra em 3D, né? Ele renderiza em 3D, diferente do Softlux, tá? Falei da norma. Isso aqui, essa tabela aqui também, ela vem da norma, né? Porque é o tipo de ambiente pelo grau de iluminação aqui, pelo fluxo luminoso que você precisa aqui em lux, né? Então, por exemplo, ó, uma sala, um saguão de entrada, 100 lux. Uma sala para atendimento médico, 500 lux, né? Uma sala de descanso, 100 lux, né? Então, cada ambiente já traz aqui por norma a quantidade de lux que cada ambiente tem que ter. Também não é novidade para vocês, né? Área de escritório, varejo, restaurantes e hotéis, né? Bom, e para verificar o sistema de iluminação, se está dimensionado para propiciar uma iluminância estabelecida pelas normas da PBE Edifica, utiliza-se o luxímetro, né? Também é de conhecimento de vocês, a gente tem aqui um aqui no campus, e a gente já utilizou, né, as aulas.
esse luxímetro aqui ele vai medir esse nível aqui de iluminação em lux, tá? Depois que você já instalou, você vai passar com ele e medir. Uma observação é o seguinte, pessoal. Olha só o que está destacado aqui, né? Tá meio pequenininho, mas aí ó, que está em vermelho aqui, eu vou ler para vocês, ó. Devido à resposta espectral do sensor, os luxímetros Minipa atualmente não são indicados para utilizar em luz de LED. É uma observação que a gente tem aqui, tá? Então, vem do fabricante falando isso, né? Então, acho que eu até comentei isso com vocês em aula, né? O daqui é desses, né? Então, assim, hoje em dia, devido a essa questão, né, do jeito de medir, né, a resposta espectral do sensor, ele não é confiável. É uma referência, né, porque é o que você tem hoje, você tem ele como referência, mas ele não é 100% confiável quando a gente fala de lâmpada de LED, beleza? Bom, aqui tem outros modelos aqui, ó, né, para a gente ler, né, para utilizar aqui essa leitura no caso de lâmpadas de LED, ó. Então tá vendo, ó? Esse aqui é próprio para lâmpada de LED, né, que é diferente desse modelo aqui comum que a gente tem da Minipa, né? Beleza? Bom, vamos lá. Aqui é um procedimento padrão para o uso do luxímetro, também eu acho que a gente não precisa focar nisso. E aqui a gente entra num outro temazinho, que falando um pouco dessa PBE Edifica, né? A PBE Edifica, né? Ela veio da Procel Edifica, né? Aqui, ó, ficou um pouquinho apagado, mas deixa eu dar um zoom aqui para vocês confirmar. Ó, então é a junção aqui da Procel Edifica com esse programa, né? Então criou-se a PBE Edifica. Bom, dentro desse site aqui, pessoal, da PBE Edifica, você entrar lá, você vai entrar, tem essa aba que é das RTQs, né? Eles vão ter alguns requisitos técnicos aqui para a questão de você conseguir a etiqueta, né, do seu edifício, ele é eficiente. A etiquetagem de edifícios comerciais e serviços. Ontem eu falei um pouquinho dessas etiquetas, né, que você consegue falar assim, ó, esse meu prédio ele é um prédio eficiente. Essa minha edificação, ela é eficiente. Então aqui mostra quais são esses requisitos, né? Então a RTQ, ela quer dizer Regulamento Técnico de Qualidade para o nível de eficiência energética de edificações residenciais. Você também tem as RACs, que é Requisito de Avaliação da Conformidade para a Eficiência Energética de Edifícios, né? Então, lá você consegue baixar essas RTQ, né? Quem quiser trabalhar com isso, focar nessa área de eficiência energética em edificações, questão de etiquetagem de edifícios, né? Porque, por exemplo, você tem uma empresa, vou dar um exemplo aqui, a Patrocínio tem uma empresa fulana de tal, empresa X ali, e ela quer receber esse selo, né? Muitas empresas aí, hoje em dia, gostam de receber esses selos, né? Às vezes elas prestam serviço para outras empresas que exigem. Então, antes dela chamar a PBE Edifica para ir lá fazer essa verificação, ela tem que se adequar. E aí ela vai precisar de um profissional para fazer essa atividade. Então você pode ir lá e oferecer esse serviço. Você sabe que a empresa está querendo se receber a certificação, ela vai ter que passar por uma adequação. Então você vai lá e oferece esse tipo de serviço. Como que eu vou fazer isso? O que é que eu tenho que fazer? Aí que está aqui, ó, esses requisitos aqui. RTQ, né? Regulamento Técnico de Qualidade. Ele vai te dizer o que necessita ser feito, né? Ó, aqui, ó,
você for lá, tem um manual para aplicação da RTQ, né? Manual da aplicação da RAC. Tá tudo aqui nesse site aqui, ó. Vou disponibilizar os slides para vocês, depois vocês conseguem acessar, pegar todo esse material, né? Ele é de graça aí, está disponível para todo mundo aí, beleza? Então essa aqui é a capa do manual RTQC 4.1, né? Ó, para comercial e de serviço público, nesse caso aqui, né? Então essa RTQC fornece uma classificação de edifícios comerciais através da determinação da eficiência de 3 sistemas: envoltória, conjunto de índices referentes às características físicas das edificações, iluminação, densidade de potência instalada pela iluminação interna, de acordo com as diferentes atividades exercidas pelos usuários de cada ambiente, condicionamento de ar, dividido em 2 classes diferentes, sistemas individuais e split, já classificados pelo Inmetro, e sistemas de condicionamento de ar como centrais não classificados pelo Inmetro. Essa RTQ, ela também traz essa questão aqui, pessoal, que é a densidade de potência e iluminação, chamada de DPI, né? Esse DPI, ele é em watts por metro quadrado, né? Ó, densidade de potência de iluminação limite. O que é isso aqui? Presta atenção nessa questão, né? Galera que tá online aí, está acordada, está acompanhando. Pessoal, todo mundo acompanhando aí? Tá de boa, tá de boa. Deram um joinha aí, dá aquela acordada. Bom, a gente vai utilizar esse DPI aqui em uns exemplos de aplicação aí que eu vou passar para vocês daqui a pouco. A densidade de potência de iluminação limite, DPLIL, está diretamente relacionada ao nível de iluminância necessária nos planos de trabalho, ou seja, é necessário identificar qual a atividade a ser executada em cada ambiente ou edifício, escritório, banheiro, área de refeições, de restaurante, cozinhas, restaurante, etc., para identificar qual a densidade considerada eficiente, né? Bom, aqui ela vai falar um pouquinho, dar um resumo aqui o que é a questão de sistema de iluminação, iluminação artificial, tá? Vamos passar. A RTQ, ela também solicita, né, recomenda a divisão de circuitos. Isso aqui é uma coisa que a NR 5410 traz, né? Cada ambiente deve possuir ao menos um dispositivo de controle manual que permita o acionamento independente da iluminação interna. Para facilitar, além disso, deve estar localizado de forma a possibilitar a visualização de todo o sistema de iluminação a ser controlado, né? Então, isso aí não é novidade para ninguém. Bom, contribuição da luz natural, que é o que a gente falou bastante ontem, né? A luz natural é uma fonte de iluminação gratuita e renovável que pode contribuir significativamente para a eficiência energética de uma edificação. Sua utilização em edificações pode reduzir o consumo de energia elétrica, a emissão de gases de efeito estufa e o custo das contas. Assim, a luz natural pode contribuir para a eficiência energética de uma edificação de várias maneiras. Primeira maneira, a partir da redução do uso de iluminação artificial, né? A partir da redução do uso de iluminação artificial. Se você está usando a luz natural, você não vai precisar usar aqui a luz artificial. Beleza? Então, olha aqui, mas aí tem os cuidados que a gente tem que ter, né? Então, esse tipo de planta aqui, né, é um exemplo de janela que ela tem um grau de inclinação, né, para diferentes as épocas do ano, para você conseguir receber essa iluminação natural, né? Então, ela vai bater aqui, refletir, né? Então, tem muitas arquiteturas hoje já prevendo essa questão, tá? Ó, então a partir de uso de redução da iluminação artificial, né? Várias questões aqui, ó, que a gente tem, né? Para estar aproveitando ao máximo essa iluminação aqui artificial, né? Vários artifícios aqui que a gente pode usar, tá? Olha, alguns exemplos de plantas aqui, tá? Isso aqui em galpões, você usar essas telhas
translúcidas, né? As telhas translúcidas aqui para ter um aproveitamento melhor. É muito comum isso aqui em galpões, né? Algumas casas é comum usar aquela telha de vidro, né? O pessoal, às vezes, o ambiente fica meio lá, bota aquela telha de vidro, também é comum, né? Até na parede, né? Parede, assim, quando você tem na parede, o pessoal coloca aquele tijolinho de vidro. É comum, às vezes, em talvez área de lazer, né? O pessoal vai lá e bota aquele tijolinho lá. E aí ele já pega com certa claridade. Ó, então, primeiro, a partir da redução do uso de iluminação artificial. Segundo, a partir da redução do ganho de calor, tá? Então, aqui a gente volta naquela questão que eu comentei ontem, que é o ganho de calor. A gente tem o benefício da luz natural, mas em contrapartida, quando você tem a entrada de luz natural, você está trazendo uma carga de calor. A parede, né? Você bate o sol ali na parede, imagina que essa parede ali está voltada para o pôr do sol. Ela, termicamente falando, ela não vai conduzir, ela é o melhor isolante. Ela não vai conduzir tão bem o calor igual o vidro. O vidro conduz muito calor, né? Ele não é um bom isolante aí de calor. E aí, com a luz natural, você pode ver essa carga de calor. Então, também existem alternativas aqui, ó, para retirar essa carga de calor, né? Então, aqui essa é uma alternativa bem interessante desse grupo MB. Tá aqui o site, depois vocês podem pesquisar. Esse grupo MB fez esse dispositivo que ele é colocado no teto, né, das galpões. E aí o que acontece? Ele consegue retirar o ar quente, né? Ele tem uma espécie de garganta aqui que faz uma baixa pressão, tipo um Venturi, né? Para quem lembra lá de fenômeno de transporte. E aí ele faz uma baixa pressão que ele consegue tirar essa carga de calor. Ó. Aumento na velocidade do ar, resultando em uma zona de baixa pressão e, por resultado, a remoção do ar que está dentro da edificação. Como que ela fica? Ó? Isso aqui é um galpão, né? Foi tirada lá do site do Grupo MB. Então, cada faixa dessa aqui, ó, estão instalados aqueles equipamentos. Então, tipo assim, ele não tem motor, não tem exaustor, não tem ventilador nem nada, né? É só pelo processo aqui que ele é fabricado, ele vai gerar essa baixa pressão de ar aqui, ele vai conseguir expulsar esse ar quente aqui, né? Junto, né, pro ambiente. Isso aqui é muito parecido também, né? Só que aqui ele tem um princípio diferente, que ele vai retirar calor. Mas a gente vê muito galpão, aqueles que ficam rodando, né? Aqueles lá são mais ventiladores, né? Para jogar, né, o ar ali, né? Para refrescar, né? Então, ele faz uma troca também, né? Porque o que acontece? O ar quente sobe e o ar frio desce, né? Então ele consegue fazer essa troca de calor. Então é um dispositivo parecido com aquele, né? Só que ele não fica rodando, ele é fixo, né? Mas por esse formato. Sim, isso aqui é um corte dele, né? É, ele é comprido, né? Ele pega tudo isso aqui, ó, né? Esse comprimento aqui. Você bota um em cada canto, né? São soluções, né, para resolver essa questão, soluções eficientes de baixo custo, porque você botar um exaustor com um motor elétrico, você está gastando energia para ligar o motor. Você vai colocar um ar-condicionado, está gastando energia, né? Só, não, ele tem motor nem nada, ele só Uhum. Aqueles redondinhos de metal é só o próprio vento faz ele girar lá de fora, fazer essa movimentação, né?
Bom, também aqui outra questão que a gente tem, que é por meio da melhoria do conforto visual, né? Ó, voltando aqui, né? A contribuição da luz natural. A gente consegue ela a partir da redução da iluminação artificial, a partir de redução de ganho de calor e por meio da melhoria do conforto. O que ele está querendo dizer? A luz natural ela te dá um conforto maior. Você está num ambiente aqui de trabalho todo isolado, todo fechado com lâmpada, às vezes é cansativo, né? Você não vê o dia passar ali, né? Às vezes você está num lugar todo fechado trabalhando lá assim, você não vê o dia passar, você não sabe se lá de fora tá nublado, tá ensolarado. Agora, quando você trabalha aqui num ambiente que você está vendo ali o céu, tá vendo lá de fora, tá vendo a natureza aqui do lado, né? Você trabalha até mais feliz, eu acho. Imagina, olha aqui, isso aqui, olhando essa sala aqui, parece ser muito bacana, né? Parece ter uma natureza aqui do lado, né? O pessoal trabalhando, que é aberto. Então, a luz natural, ela propicia essa questão de conforto visual também. Não cansa menos, né? É, do que um ambiente totalmente fechado. Porém, você tem que tomar cuidado, né? Esse aqui é um exemplo que eu acho que eu comentei com vocês ontem, lá da biblioteca lá da UF, da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC, né? Essa biblioteca, o que o pessoal fez? Colocou muitas janelas do lado de cá, né? Ó, a área de janela para ter essa iluminação aqui artificial, né? Porém, ficou muito quente. O pessoal comentou lá que tipo, você não consegue dias de calor ficar muito próximo aqui por conta da carga de calor que ela emite ali, né? Então, é um ponto assim que por um lado é positivo, mas você tem que saber até que ponto, né? Outra questão também que essa RTQ traz é a questão do desligamento automático do sistema de iluminação. É importante você trabalhar com esse tipo de sistema, que é o quê? É sensor de presença. Ligou, desligou, tá? Aqui, ó, eu sabia que tinha uma figura do Dialux, ela vai estar aqui, né? Falando. A gente falou um pouquinho lá atrás do Dialux, aqui vai falar um pouquinho mais aqui desse software, né? Ele é gratuito, dá para fazer o download aqui, tá? Por esse link. E aqui é algum exemplo da tela, né? Dialux, você projetando aqui um ambiente ó, de iluminação, aqui uma sala de aula, né? Utilizando o Dialux, né? Então ela é muito interessante, tá? Vocês tendo a oportunidade, vale a pena baixar, né? Isso aqui é tranquilo também. Se tiver alguma dúvida, tem vídeo no YouTube explicando como tá lá, como tá. É bem tranquilo. Bom, daí é o seguinte, a RTQ-C define dois métodos distintos para a avaliação do sistema de iluminação. A seleção do método a ser empregada na análise depende das atividades principais desenvolvidas. Então, quais são esses dois métodos que essa RTQ-C traz? Método da área da edificação. Esse método da área da edificação permite avaliar o sistema de iluminação de forma geral, devendo ser aplicado para edifícios nas quais se realizam no máximo 3 atividades diferentes, né? Principais ou quando as atividades ocuparem mais de 30% da área. Então ele utiliza o método da área da edificação. Esse método, o que ele estabelece? Lembra da DPI, né? Densidade, né, de potência de iluminação. Esse método estabelece limites para DPI na edificação como um todo, quais levam em consideração a existência de ambientes com funções secundárias, tais como copa, corredores, escadas e depósitos. Assim é possível simplificar a análise levando em consideração apenas as atividades principais. Cabe ressaltar que os edifícios onde se desenvolverão mais de 3 atividades principais devem ser analisados pelo método das atividades. Então, método da área e método das atividades, pois não atende à proporcionalidade estabelecida entre atividades principais e secundárias, utilizadas para definição do limite das áreas. Bom, essas são as etapas aqui que a gente tem,
né, para o método das áreas. E essa aqui é a tabela, ó, densidade de potência e iluminação, para nível A, para nível B, para nível C, para nível D, de acordo com cada comércio. Então, o que acontece? Vamos lá. Eu tenho aqui uma academia. Eu quero que ela tenha um selo ali de uma edificação eficiente. Beleza. Então, eu vou verificar essa DPI dela, que é a densidade de potência de iluminação limite, e classificar aqui, ver se ela vai entrar em nível A, nível B, nível C, nível D. Quanto menor é esse valor de densidade de potência de iluminação limite, a classificação dela vai ser melhor, né? Então aqui, ó, escola e universidade, ó, tá aqui, né? Se a gente quiser calcular aqui esse DPLI aqui, né? Escola e universidade, ela vai estar aqui, certo? Bom, beleza. Como que a gente faz isso? Eu vou mostrar um exemplo de aplicação para vocês. Só mostrando. Então, a gente tem dois métodos, ó. Método da área de edificações e o método das atividades da edificação, certo? Ó, o método das atividades da edificação considera limites de densidade de potência e iluminação para cada ambiente, de acordo com as respectivas atividades desempenhadas. Ele já leva em consideração essas atividades. Os ambientes são avaliados individualmente, tanto para os estabelecimentos de eficiência energética, quanto para a verificação do atendimento dos pré-requisitos, né? Aqui são os procedimentos que tem que seguir. Esse método, eu vou dar um exemplo que vai ficar melhor. Esse método das atividades de edificações, você vai fazer um cálculo do índice de ambiente K e aqui um RCR, seria Ronkovic Rate, né? Então, é uma medida. Vocês verem essas fórmulas, elas lembram as fórmulas do método. Lá a gente também tinha que calcular o K, também tinha que calcular aqui o índice de luminância, né? Aqui muda um pouco, porque o método é um método diferente, tá? Essa aqui seria as fórmulas que a gente deveria utilizar. E aqui tem uma tabela também, ó, mostrando aqui o índice K, o RSC, o DPI, de acordo com cada local. Se é um armazém, é um auditório, né? Aqui, ó, são uma casa de máquinas, circulação. Então, essa tabela mostra aqui todos esses índices. Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos para o exemplo. Acompanhe aqui com a gente. Vamos lá, pessoal aí que está online aí também. Acompanhe aqui com a gente, ó, esse exemplo aqui para ficar bem entendido. Aqui eu tenho aqui um prédio, uma edificação, certo? Bom, esse prédio aqui, pessoal, ele tem vários pavimentos, né? Aí eu vou fazer o seguinte, o sistema de iluminação é de acordo com cada ambiente. No ambiente 1 e 2, pavimento, primeiro e o segundo pavimento, existem lojas comerciais, então ele vai estar fora do escopo da análise. Então, ambiente 1 e 2, como são lojas comerciais, a gente não vai analisar no exemplo. A gente vai analisar do 3 ao 7º pavimento, certo? Ó, então aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Beleza? Esses pavimentos aqui do terceiro para cima são escritórios. Os ambientes não possuem divisão de circuitos. Desligamento automático do sistema de iluminação. Informação aqui, né? Então, esse exemplo está lá no site da PB Edifica, tá? Deixa eu passar um pouquinho para frente só para mostrar as plantas, ó. Então essa aqui, tá vendo que é o prédio? O primeiro e o segundo a gente não vai fazer. O segundo e o terceiro, primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto é essa planta aqui maior, né? O quinto, o sexto e o sétimo já é essa plantinha aqui menor, né? O que tem nessa planta? Deixa eu tentar dar um zoom aqui para ver se vocês conseguem entender um pouco melhor.
que tem nessa planta aqui. Essa área total aqui maior é a área da projeção do prédio como um todo, né? Só que eu quero analisar só os escritórios que vão ter aqui. No andar, no terceiro e no quarto é essa aqui, no quinto, no sexto, no sétimo é essa. Ó, aqui nesse cantinho é a escada, tá? Aqui é a escada, né, de emergência que todo prédio tem que ter. Aqui são os elevadores, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, identificar. O pessoal que está acompanhando aí também. Ó, a escada aqui no cantinho. Aqui são os elevadores. E aqui são os banheiros, né? E aqui é toda a área de escritório, certo? E não tem divisão. É um único cômodo, né? Provavelmente as divisões vão ser baixo, assim, aquelas mesas, né? Com aquelas divisórias assim na altura dos olhos, né? E aqui também é a mesma coisa. Como é que é o nome daquilo? Não, mas aqui não. Não, mas aqui no caso o exercício fala que é um ambiente único, aberto. Só as mesas mesmo. Utiliza o drywall não. Aqui, ó, mesma coisa, a escada no cantinho, os dois elevadores, dois banheiros, só que a área de escritório é menor. Que é essa área aqui de cima, tá? Então, como que fica? Ó, pessoal que está acompanhando aí, ó. Escada, banheiro, elevadores aqui no cantinho. Do outro lado a mesma coisa, tá? Vamos lá. Então, aqui ele começa a fazer uma divisão por quantidade de iluminação que a gente tem por andar. Ó, no terceiro e no quarto andar, que são aquelas plantas maiores aqui, ó, né? Terceiro e quarto andar, eu vou ter o ambiente geral 1, geral 2, BWC, corredor e escada, né? Então, no geral 1, geral 2, vou ter o quê? Conjunto com duas lâmpadas fluorescentes tubulares, a T5 32 watts, contendo um reator de 5 watts. Qual que é a quantidade? 20, né? O conjunto geral 2, já tem menos lâmpada, 4. BWC. O que é BWC, pessoal? Quem sabe o que é BWC? É? Banheiro. Mas por que tem o B? Não é só WC? Ele tem o quê? É que ele tem chuveiro. O WC, ele vem de Water Closet. Né? Seria ali um... tipo assim, só o WC seria de Water Closet. Seria um local de água, seria ali um lavabo. E aí o B vem de bathroom, quarto, né? Então, quando você tem o B aqui, ele já tem o banheiro, ele já tem o chuveiro, tá? No ambiente com chuveiro. Mas aqui a gente está analisando só as lâmpadas, tá? Então, ó, ele vai ter um conjunto de duas lâmpadas fluorescentes tubulares, 14 watts, tá aqui a quantidade. Também a quantidade de perda do reator. Bom, vamos lá. Corredor, escada. Então ele pegou o conjunto do terceiro e do quarto, do quinto, do sexto e do sétimo, fez esse levantamento de quantidade de luminárias ali de lâmpadas. Bom, o edifício ele não se enquadra no método das áreas, pois este se aplica somente quando o edifício é avaliado como um todo. Portanto, a gente vai utilizar o método das atividades para avaliar aqui. Então vamos aplicar o método das atividades. Para esse método primeiro, a gente tem que saber a área do ambiente, a potência instalada e a densidade de iluminação limite segundo a RTQC, né? Opcionalmente também se pode calcular o índice K e RCR para obter um aumento de 20% na DPIL. Mas vamos lá, aqui é a planta que eu já expliquei para vocês. Aqui que ele fala, ó, neste exemplo, o conjunto de lâmpadas do corredor será adicionado ao cálculo do escritório, pois apesar de espaços visualmente diferentes, não existe separação física entre o escritório e o corredor, circulação. Portanto, o corredor não será caracterizado como ambiente, você não tem parede aqui dividindo, é tudo a mesma coisa. Então, primeiro a determinação da potência instalada da área.
Então, pegou o que era escritório, o que era corredor, o que era escada. Pegou aqui qual que era o pavimento, se era o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, a quantidade de reatores em cada pavimento, a potência da lâmpada, as lâmpadas por reator, perdas no reator, potência total e a área. Fez um resumão aqui, tudo que a gente tem. E aqui também do banheiro, análise da potência instalada total dos banheiros, tanto no pavimento 3, 4, 5, 6 e 7, fez aquele resumão. E aí, a partir, então a gente vai fazer o cálculo da TPLs e determinar o número de eficiência. A partir da tabela 4.2 da RTQC, tem-se as seguintes densidades de potência de iluminamento limite para cada ambiente. Então aqui a gente tem o limite. Então aqui para escritório, planta livre, para banheiro, para escadas, tá aqui. Se eu quero um número A, eu tenho que encontrar abaixo desse valor. Se der entre esse valor e esse, vai ser nível B, e assim por diante, nível C e nível D, né? Então aqui, na tabela, eu peguei aqui o índice para escada e o índice para escritório, né? Aqui tá bem ruim de ler, mas escritório é planta livre, me parece. Planta livre. Essa aqui de baixo aqui, ó. Escritório, planta livre, e ali escada, né? Então tá ali os índices ali que ele trouxe para cá, né? Esses índices que estão em destaque aqui, ele buscou dessa tabela aqui. Bom, então o cálculo da potência limite das atividades é dado pelo produto da área do ambiente e da DPLI, né? Então aqui também tem uma tabela mostrando aqui se ele vai ser A, se ele vai ser B, C ou D, de acordo com o tipo aqui de cada ambiente, né? Então o cálculo dessa potência é dado pelo produto das áreas, sendo assim a tabela acima apresenta os valores para cada um dos níveis. O ambiente de escritório e corredor, escadas podem atingir o nível A, já o banheiro atingiria o nível E. Dessa maneira, optou-se por calcular o RSC, Room Activity, do banheiro, né? Então, se você pegasse aqui, ó, o corredor, escritório e corredor, qual que foi a DPL dela aqui, limite, né? Então, ela atingiu aqui o nível A, né? Porque ela foi calculada aqui atrás, ó, né? O escritório, tá aqui onde está essa informação, DPL aqui. Para mim aqui ele já trouxe, ele não calculou, mas ele pegou por essas medidas que estão aqui, ó, né? Então ele considerou aqui, ó, que a tabela acima apresenta os valores para cada um dos níveis, os ambientes de escritório e corredor, as escadas podem atingir o nível A, né? O nível A porque ele vai ter um valor menor do que esse aqui, né? Que é o 10,5. Né? Pessoal, daqui a pouco a gente vai fazer um intervalinho, só vamos finalizar esse exemplo aqui, tá? Bom, e aqui, ó, aí, como o banheiro, ele tinha atingido aqui um nível E, né, como esse banheiro aqui ele ficou classificado como nível E, né, ele trouxe aqui a classificação escadas nível A, banheiro nível A, e escadas e escritório nível A, como o banheiro atingiu esse nível E, ele fez esse cálculo do RSC, tá? Então aí ele teve que fazer uma outra análise aqui para verificar aqui essa questão do RSC, né? Então para os banheiros o RSC limite é igual a 8, né? Que foi aqui, ó. E é importante salientar que existem 2 banheiros por andar. O RSC deve ser calculado separadamente para cada um dos ambientes, ou seja,
Para cada um dos banheiros, eventualmente, caso houvesse banheiros com diferentes dimensões, um novo cálculo deveria ser feito para cada um desses clientes a fim de saber o RSC que poderia ser utilizado. Tá? Então, se você tem banheiro diferente, você vai fazer o cálculo diferente. Então, aqui ó, foi feito esse cálculo do RSC, que ele pegou aqui as medidas, né? E nos banheiros pode-se considerar um aumento de 20% da densidade de potência e iluminação limite, pois o RSC calculado é maior, né, que o limite de 8, né, que esse valor aqui que encontrou, né? E aí então você pode jogar aqui essa classificação aqui, depois que você faz essa análise do RSC, mais 20% aqui, né? Então, né, você considera aqui, ó, determinação do nível de eficiência. Tendo em mãos os valores da potência limite para todos os níveis, deve-se comparar as potências instaladas na edificação. Para isso, deve-se somar as potências instaladas totais por ambiente e compará-las com a potência limite do edifício. A potência limite para o edifício será a soma das potências limites das atividades. Então, essa soma das potências limites aqui, ó, se você for ver, qual que foi o valor encontrado? Foi 5.326,2. Então, esse limite que total instalado, ele está abaixo de 6.272. Como ele está abaixo aqui, então ele recebeu essa classificação A, né? Então, mesmo que você tenha feito aqui esse cálculo aqui por áreas e aqui você encontrou, né, que nesse caso o banheiro tinha dado uma classificação inferior, você fez o cálculo do RCR e com isso, né, você pôde aumentar aqui essa questão dos 20%, aqui, ó, e aí no final você ainda conseguiu ter uma classificação A, né? Então esse prédio aqui, ele recebeu essa classificação A, né? Beleza? Aí, ó, verificação dos pré-requisitos específicos. Era a questão se o circuito tem divisão de circuitos, se ele tem contribuição de luz natural e se tem desligamento. Se o edifício tem essas três questões aqui, ele também vai pegar o nível A. Divisão de circuitos, contribuição de luz, desligamento automático. Se ele tem só divisão de circuitos e luz natural, nível B. Aí se ele só tem divisão de circuitos, aqui vai ser C e D. Né? Se refere à questão da divisão de circuitos, é aquela questão que a gente falou, né? Controle de acionamento de iluminação para ambientes distintos. Todos os ambientes que possuem esses controles estão localizados de forma visível e acessível. Finalizando aqui, a gente vai fazer um intervalinho, tá? Que eu comentei com o pessoal. Daqui a pouco, uns 10 minutinhos, a gente faz esse intervalo. Bom, aqui está falando também dos pré-requisitos específicos, contribuição da luz natural, né? Você vai avaliar todos esses critérios aqui, ó. A partir daqui, ó, o que foi a classificação do escritório e corredor? Foi uma classificação C. Porque vocês lembram que lá no início, lá ele falou que ele não tinha divisão de circuitos, né? E ele também não apresentou questão de luz natural, né? Então, a parte de escritório e corredor, C. A parte do edifício ali das escadas e do banheiro, já nesse caso, já ganhou a classificação A, né? Por conta que ele já tinha essa divisão de circuitos, desligamento automático, contribuição da luz natural, né? E ali você já tinha janelas nesse caso. Então, fazendo esse total aqui e esse cálculo, essa ponderação, né, a classificação aqui ficou como classificação C. E aí aqui ele volta no método das atividades, né? E pega essa classificação, dentro de sala de aula e treinamento, vê aqui que teria que ser os limites, né? O RSC 4, né? O K 0,2, para você ter um nível A 10, 10,5 e assim por diante. Então, pegou aqui para fazer o cálculo do K e do RSC, né? Então, essa aqui é uma proposta de atividade, né? Vai dar tempo da gente fazer aqui, mas depois vocês podem tentar fazer isso em casa, tá? Essa proposta de atividade aqui, né? Pegar como se considerando esses valores aqui, essas fórmulas, ver qual vai ser a classificação.
E aqui, pessoal, né, vocês que estão acompanhando aí também, aqui tem uma calculadora de lâmpada LED, né, que mostra a eficiência de lâmpada LED. É interessante esse site, quando você entra nesse site aqui, você fala quantas lâmpadas LED que você tem, qual é a potência da lâmpada, né, o tipo da lâmpada, e aí ele fala o tempo que ela vai durar. Aí você consegue colocar lá se o tempo que ela vai ficar ligada, ele vai te falar quanto de energia que você vai gastar para manter essas lâmpadas ligadas, né? Então vai trazer todas essas informações aqui. É bem interessante, tá? Depois a gente pode avaliar. Beleza? Então aqui a gente finaliza, né, essa primeira parte aqui da nossa aula, que eu queria falar mais dessa parte de iluminação, né? Aplicação de iluminação. E depois do intervalo a gente volta para falar da parte de refrigeração. Ficou alguma dúvida aqui? Tá tranquilo? Pessoal que está Tá de acompanhando boa, tá de online, boa. tá de boa, tá tranquilo? Então a gente faz Sim, agora um tranquilo. intervalinho dos 10 minutinhos, né? E aí a gente volta daqui a pouco com a parte de refrigeração. Beleza? Até daqui a pouco.
coloca aqui, ó. É, assim, aí eu falo pelo microfone, aí tem um receptor aqui, ó. Aí ele não precisa ficar segurando o microfone, né? Tem essa liberdade, ó. Tem dois desses aqui, aquela caixa lá. Ele falou que não tá dele ainda.
E aí, galera que tá aí online, Fala comigo. acho que eu vou parar, interromper essa gravação e começar uma nova.